coletiva para a mobilização da torcida. E, Renato, tu não acha que nesse momento de dificuldade as coisas têm que serem mais claras para o torcedor? E aí eu não digo nem em relação à comunicação de assessoria de imprensa. Por exemplo, no caso do Marquezinho, quando depois daquele jogo contra o Palmeiras, o torcedor estava brabo com a história do JP Galvão, com o empate, com a chuva, com o frio. Daí a primeira coisa que tu fala é que o Marquezinho não ia jogar, só que tu não dá o motivo. E abriu-se uma discussão por todos os torcedores da questão do rodízio. E foi mal interpretado e acabou gerando mais discussão ainda. Não seria o caso de ter uma comunicação propriamente tua, assim, mais clara para o torcedor entender melhor? E para o Jeromel e para a Kahneman, a gente está vivendo um momento difícil, a gente está vendo, na minha forma de olhar futebol, que realmente as enchentes prejudicaram muito, a gente vê a própria dupla Grenal tendo que esticar a corda para competir com os outros times. Agora está melhorando isso. É um momento do atleta se doar mais do que 100%, como o torcedor que vai para Caxias está se doando muito mais do que 100%. Vocês, como liderança do grupo, podem garantir essa dedicação total do grupo de jogadores? Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu acho que essa novela do rodízio, do Marte, ela tá bem superada, né? Até porque houve um mal entendido. Volto a repetir. Ele sabia que não iria jogar, mas a gente ficar remoendo um assunto que já está morto não adianta nada. Hoje ele está tendo a sequência dele de jogos. As coisas sempre foram muito bem claras, em todos os sentidos aqui, sobre o grupo. Eu acho que o momento agora, mais claro do que nunca, antes do Jeromel e o Cano, que são os dois capitães do time, responderem a tua pergunta e as demais perguntas, é a gente mobilizar de todas as formas o nosso torcedor. A gente sabe que a nossa situação não é boa no Campeonato Brasileiro, mas nós temos também, ao mesmo tempo, muitas coisas boas. Nós estamos classificados na Libertadores, nós nos classificamos na Copa do Brasil. Eu volto a repetir, as pessoas precisam entender o que é você jogar fora da sua casa, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. O ano passado, o Grêmio foi o melhor mandante. O Grêmio, em casa, ele é muito forte. O Grêmio não está jogando em sua casa. Alguns jogos atrás, nós retornamos para o nosso estado, nós estamos jogando em Caxias, mas é bem diferente da Arena. O gramado não é tão bom quanto o da Arena. A presença da nossa torcida, que a gente joga para 40, 50 mil pessoas, faz a diferença. Faz a diferença. É por isso que a gente tem conversado bastante com o presidente diariamente, a gente tem conversado diariamente com a nossa diretoria. Eles estão se mexendo de todas as formas para que a gente possa voltar a jogar na Arena. Mas a Arena também tem que ter, né, bons motivos para ficar negando o pedido do Grêmio. Então eles precisam se mexer também. Então, da parte do clube, da parte do presidente, eles estão fazendo tudo que é necessário fazer para que a gente volte a jogar na Arena. O motivo principal da nossa entrevista coletiva também é a gente convocar o nosso torcedor domingo. O nosso torcedor nunca nos largou e não vai ser agora. É necessário o apoio da nossa torcida, desde a hora que os jogadores entrarem para o aquecimento. A nossa torcida, ela é muito forte junto com o nosso grupo. Então a gente vai sair dessa situação e eu volto a garantir para vocês que o Grêmio vai sair dessa situação com a ajuda da nossa torcida. Então o nosso torcedor, ele precisa lotar o estádio, ele precisa incentivar a nossa equipe, porque somente com a força do nosso torcedor pode ter certeza que o Grêmio vai sair dessa situação. E eu não estou jogando isso da boca para fora, não estou gastando saliva à toa, não estou dando a minha cara para bater à toa. Só estou falando que o Grêmio vai sair dessa situação, o Grêmio vai sair. Mas com certeza é uma força muito maior para a gente sair dessa, com a ajuda da nossa torcida. Então, o nosso torcedor, eu sei que não está satisfeito em termos de Campeonato Brasileiro, mas o nosso torcedor precisa entender que a gente, mais do que nunca, a gente precisa da força deles. Eles nunca nos deixaram na mão e tenho certeza que jamais vão nos deixar. O hino já diz tudo. Então, eu tenho certeza que domingo o torcedor vai estar lá, vai incentivar, e domingo, tenho certeza que vai ser a nossa grande arrancada em termos de Campeonato Brasileiro. Respondendo a sua pergunta,
Com certeza a gente sabe que está devendo no Campeonato Brasileiro e a cobrança nossa diária é muito grande e a gente vai fazer o nosso melhor, eu asseguro, eu falo em nome de todo o grupo, os jogadores sabem que vão ter que se doar, se entregar, fazer um esforço a mais, nós já estamos fazendo e espero que a partir desse jogo a gente consiga traduzir isso em resultados. Tudo bem, Renato, Jeromel, Kahneman, até a presença de vocês três aqui, como o próprio Renato disse, evidencia uma mobilização para sair dessa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, até porque nesse momento são 15 jogos e 10 derrotas. Então, a minha pergunta para os três é a seguinte: quais as garantias que vocês dão para o torcedor e também os diagnósticos já feitos para que o Grêmio saia de uma vez por todas dessa situação complicada? Futurologia ninguém faz aqui. Ninguém sabe o futuro. Mas com certeza precisamos da arena. Precisamos da arena e da torcida. Isso está claro. Aqui estão fazendo tudo o preciso e necessário. Assim que, mais que nada, torcedor e arena ontem. Depois, como falou Pedro, todo mundo vai dar o máximo, vai fazer o impossível. Cada um de nós jogadores individualmente tem que pegar a fome do interior e dar o máximo. Mas acho que são essas três coisas. Depois, repito, arena e torcida é essencial. Só pegar os números, né? As 2 vitórias que nós temos em casa, temos 3 vitórias e 2 delas são na arena. Dos 2 jogos que nós jogamos. Então isso evidencia os números não mentem. Evidencia toda a força que a arena tem com a gente junto com o nosso torcedor. O que a gente pode passar também para o nosso torcedor em cima da tua pergunta é que no momento como esse delicado, o torcedor mais do que nunca tem que estar presente. Eu volto a repetir, o torcedor não está satisfeito em termos do nosso desempenho no Campeonato Brasileiro. Mas eu volto a tocar na tecla. O Grêmio é o único clube que não joga em sua casa. É a mesma coisa você fazer um churrasco para os teus amigos, para a tua família, todo final de semana, na churrasqueira do vizinho. Não é a mesma coisa que a tua casa. Não é a mesma coisa. E todo mundo sabe que o Grêmio passou nesses 40 dias, desculpa, jogando fora do seu estádio, longe de sua torcida, longe da arena, mas isso as pessoas não querem saber. E se tratando de Campeonato Brasileiro, onde é um campeonato muito difícil, você jogando em casa, jogando fora, você não tendo sua casa, quer dizer, as coisas dificultam bastante. E muito. Então é por isso que a gente tem conversado com o presidente tem cobrado bastante da arena, como o Kahneman falou. É necessário a gente voltar o mais rápido possível para a nossa casa, para a nossa torcida, para o nosso estádio. E isso faz a diferença. O Grêmio sempre foi muito forte jogando em casa. E não é a mesma coisa você jogando fora da arena. E os adversários se aproveitam disso. Então, por isso que o momento ele é delicado, mas o momento é propício para que mais do que nunca o torcedor nos é porque ele nunca nos deixou na mão. É importante o apoio desde já. O Grêmio, volto a repetir, o Grêmio vai sair dessa situação. O Grêmio não está tão distante assim dos adversários que estão à nossa frente, e o Grêmio tem 2 jogos a menos. É lógico que a gente precisa fazer a nossa parte, é lógico que a gente precisa se doar um pouquinho mais, mas eu acho que o maior exemplo foi o segundo tempo do jogo contra o São Paulo. E é essa cobrança que eu tenho tido em cima do grupo, a partir dali no mínimo, essa atitude que eles tiveram no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, para que a gente possa enfrentar o Vitória, que a gente sabe que é uma carninha de pescoço, a gente sabe que o jogo é difícil, mas com o apoio do nosso torcedor, as coisas podem ficar bem mais fáceis para o nosso lado, até porque no momento que o time tem a força do torcedor, sabe que o torcedor está lá no estádio para apoiar, aí pode ter certeza que é uma energia positiva a mais, porque no momento que os jogadores entram em campo e já começam a ser cobrados, e aí as coisas podem dificultar e favorecer inclusive o adversário. Coisa que eu tenho certeza que isso não vai acontecer no domingo. O torcedor vai comparecer, vai incentivar desde o início do aquecimento, a torcida tem que apoiar, que eu tenho certeza que dentro do campo os jogadores vão fazer a parte dele. Bom dia, senhores. Queria perguntar para você sobre a parte física e clínica do Grêmio. É claro que a gente entende a sequência de jogos a cada 3 dias,
Jeromel e Kahneman têm a questão da idade avançada, mas vocês, por exemplo, não jogam 2 jogos seguidos. Teve o caso do Gemerson agora, que sequer estreou e teve um desconforto muscular. A gente já viu nos últimos tempos no Grêmio jogadores terem reincidência de lesão e outros que saem do Grêmio voando fisicamente em outros clubes. O que acontece no Grêmio nessa parte? Voando como quem? Quem estuvo muito tempo machucado aqui e quem está voando? Dá O nomes. Cuiabano do Botafogo, por exemplo. Tá. Jogou o último jogo? Mas ele vinha muito bem. Jogou o último jogo ou não? Aí está botando uma culpa em um lugar, em um sector onde tu falou, eu tenho 33 anos. É verdade, não consigo jogar todos os jogos. Quantos jogos joguei este ano? Você não pode também dar o exemplo somente do Cuiabano. O Cuiabano ficou aqui, que eu adoro o Cuiabano, todo mundo sabe disso. Quanto tempo ele ficou sem jogar aqui no Grêmio? Ele fez uma sequência de 3, 4 jogos no Botafogo e já teve que dar uma segurada. Então o ser humano não é o Grêmio. O Grêmio é o único clube que só tem lesões musculares? O Grêmio é o único clube? Sabe por que o Grêmio tem lesões musculares, como todos os outros clubes têm lesões musculares? Por causa do calendário do futebol brasileiro. A cada 3 dias. Mais ainda o Grêmio tem poucas lesões, diga-se de passagem, pelo que nós passamos. Pelo que nós passamos. 40 dias longe, jogamos 10 dias, 9 dias, 11 dias, 4 jogos, 3 jogos finais pela Libertadores, um pelo Campeonato Brasileiro, longe da nossa arena, longe das nossas famílias, longe da nossa torcida, preocupados com o nosso povo. Aí você vem me falar de lesões musculares, o Grêmio até tem pouco pelo que nós passamos. Agora, o jogador, em toda parte do mundo, ele vai sofrer lesões. Ainda mais no nosso clima. A gente estava viajando para cima, a gente jogava lá no Nordeste, 40 graus, 35 graus, Rio de Janeiro, descia para Curitiba, 4 graus, Chile. foi para o Chile, 3 graus, vem para o Rio Grande do Sul, 7 graus, 4 graus, 5 graus. Eu não jogo. Eu fiquei mal pra caramba agora os últimos 3 dias. Por quê? Por causa do clima. Sai do ar-condicionado, quente, vai para o frio, joga para 4 graus, vai para 30 graus. Ninguém é de ferro. Aí você quer que o jogador de futebol não se machuque? O Reinaldo quantos anos tem? Reinaldo. 34. Jogou quantos jogos seguidos? 1 milhão. Aí os exemplos bons, vocês não estão. Só o ruim. Ou seja, tu só pegar aislado os casos ruins e não pegar tampouco os casos bons, aí eu não posso ficar de acordo contigo. Não, e tem mais. Eu tenho os números, eu tenho as informações. Meus números é o GPS deles. Isso é batata. E todo dia, após a partida, eu mesmo vou conferir com o fisiologista os números, a quilometragem dos jogadores. Normais. 10 quilômetros, 11 quilômetros, 10 quilômetros e meio, 9 quilômetros, 9,5. São os jogadores que mais correm. Todos os jogos, esses jogadores fazem mais ou menos a mesma quilometragem. Então, meu time está muito bem fisicamente. Muito bem fisicamente. O problema são os deslocamentos, o problema são a cada 3 dias uma partida não, uma final. Uma coisa é você entrar na parte psicológica nesses jogos, tendo que ganhar, tendo que vencer de qualquer maneira. A cobrança é muito grande. É normal. Quem quer trabalhar no futebol, a cobrança ela é normal. Outra coisa é você entrar a cada 3 dias, jogar livre, leve e solto. Você está numa classificação boa, está com uma pontuação boa, aí de repente você não é tão cobrado quanto o meu grupo atualmente ele é cobrado. Então faz parte do futebol. Lesões elas fazem parte. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Eu não é que quero brigar contigo nem nada. Eu só estou botando um exemplo ruim, outro bom. Hay que ser objetivo. É isso. Também como eu acho também que nós jogadores individualmente não é só isso a culpa. Vamos botar mais. Vamos botar mais, temos que cobrar, tá certo. Só que vamos falar os dados como tem que ser dados. Pronto. É só isso. Não vamos votar em um lugar específico do clube que trabalhamos todos os dias, uma coisa que eu acho que não é justa. Aí que falar todos os números, só isso. Ano passado, eu, por parte de alguns de vocês, eu trabalho de vocês, insinuaram também as lesões do Grêmio. Aliás, é todo ano a mesma coisa, né? O ano passado, acho que o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, né? Foi? Próxima. E Renato, na porta aqui.
Boa tarde, vou começar perguntando primeiro para o Renato. Você falou há pouco, Renato, bastante, o Jeromel e o Kahneman também, a gente sabe da importância da volta da Arena para a campanha do Grêmio. O Jeromel, inclusive, deu o dado, né? 2 vitórias, pelo menos, que o Grêmio tem no Brasileiro, elas foram na Arena. Mas a gente tem algumas informações de que ou a Arena, no melhor dos cenários, possa voltar aí em algo em torno de 1 mês. Esse é um período de jogos muito importantes para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, sequência contra adversários que estão nessa parte de baixo da tabela. O que dá para fazer nesse 1 mês, que provavelmente não se terá Arena, e ao mesmo tempo, Renato, tu vai ter, junto com o grupo de jogadores e com o Grêmio como um todo, essa sequência de jogos tão importantes? A situação ela é delicada, ela é difícil, mas eu volto a repetir. A gente tem trocado bastante ideias com o nosso presidente, com a nossa diretoria, eles estão fazendo a parte deles. O torcedor precisa saber disso. O Grêmio está brigando de todas as formas, em todos os sentidos, para que a gente volte a jogar na Arena. Não pensa que o clube está satisfeito com o que está acontecendo, não. Pelo contrário, a gente conversa bastante com o nosso presidente, ele tem cobrado bastante o pessoal da Arena. Hoje mesmo o pessoal está tendo reunião lá. A parte do clube a gente está fazendo, mas o que a gente pode fazer mais do que isso? A gente não pode entrar, pegar o nosso grupo e marcar um jogo na Arena sem ter condições. Então o clube está fazendo a parte dele. A Arena precisa se mexer. Essa que é a realidade. A Arena precisa se mexer. Precisa ter um pouquinho mais de boa vontade. Coisa que, infelizmente, pelo que eu tenho visto, não está tendo. E isso dificulta bastante. Porque a gente tem uma sequência de jogos, a gente precisa da nossa casa, a gente precisa da nossa arena, a gente precisa do calor do nosso torcedor próximo da gente. Não que o torcedor não tenha nos apoiado em Caxias, mas jogar na arena é totalmente diferente. Entendeu? Então a gente tem esses jogos importantes, o nosso torcedor vai nos abraçar, não vai nos largar, eu tenho certeza disso, em qualquer lugar que nós formos jogar. Então que fique bem claro isso. Nós vamos jogar no próximo domingo em Caxias, diante do Vitória, o nosso torcedor tem que estar lá e precisa nos apoiar. A diretoria, juntamente com o presidente, está fazendo a parte deles, a gente espera botar o mais rápido possível para a Arena. Agora, tem que ter a boa vontade do pessoal da Arena. E essa boa vontade que a gente não está vendo. E é isso que está dificultando. Agora, a parte do clube, o clube está fazendo. E nós, jogadores, sabemos da importância de cada jogo. E, claro, a gente prefere jogar na Arena, óbvio, mas a gente vai jogar a vida, a gente sabe que é uma final. A gente tem completa consciência da situação que o clube está e da importância de cada jogo. Então, independente de onde que vai ser o jogo, domingo é em Caxias, é no Centenário, a gente vai jogar como se fosse o último jogo da nossa vida, porque a gente sabe da importância do jogo. A pergunta para vocês, Jeromel e Kahneman, é a respeito de uma expressão que o PP usou depois do jogo contra o São Paulo. No calor do jogo, saindo ali, ele foi perguntado sobre o momento e ele falou a expressão fase terrível. Vocês concordam? Vocês acham que é uma fase terrível do Grêmio nesse momento no Brasileiro? Com certeza, só olhar a colocação que a gente está e o número de pontos que a gente conseguiu nos últimos jogos. E a gente sabe que para sair dessa situação é trabalhar, se dedicar, se entregar, correr, cada um dá um pouquinho a mais. E independente de onde a gente for jogar, a gente fazer o nosso melhor. Boa tarde, senhores. Começar perguntando para o Renato. Eu queria insistir um pouco ainda no assunto da pergunta do Bruno, Renato. Perguntar para que você também explique para os torcedores o que está sendo feito na prática para o Grêmio sair da zona de rebaixamento, sair dessa situação no Brasileirão. A gente, como você falou, que não está tendo boa vontade da Arena. Antecipação da concentração faz parte também dessa remobilização do grupo de jogadores. Você também está estudando, a gente vê algumas reclamações ao gramado do Centenário. O Grêmio pode levar esses jogos, enquanto a Arena não ficar pronta, para um lugar que tem um gramado melhor. De repente mudar o estilo do time jogar. O que está sendo feito na prática para o Grêmio sair dessa situação, para que fique um pouco mais claro também para a torcida? O que a gente precisa, em cima de tudo isso que você falou, que eu vou explicar, como o Jeromel já falou, como o Kahneman já falou, nós temos um pouquinho mais de atitude também dentro do campo. E isso eu tenho cobrado bastante do grupo. Principalmente a gente tem que pegar o último jogo ou o segundo tempo que a gente fez. Então, se eles demonstrarem que tem condições de mostrar aquele futebol, não tem o porquê não fazer da mesma forma no próximo domingo. Quanto ao gramado, a gente sempre procura jogar num gramado bom. Por isso que a gente está brigando pela Arena. O clube está fazendo o possível e impossível. Tanto é que quem cuida do gramado no Centenário são as pessoas do Grêmio. A gente quer o cuidado, só que o Caxias também joga lá. E a gente sabe que o gramado não é dos melhores, então prejudica. O Caxias jogou quarta-feira. A gente vai jogar domingo. O estádio é deles, o campo é deles. Quem manda são eles.
Nós simplesmente pedimos o estádio emprestado e a gente fica nessas condições de 2 times jogarem num gramado que não é tão bom. Começa por aí. O Grêmio já pensou em jogar em outros estados? Bom, aí quem pode responder é o presidente. A verdade é que ninguém quer ajudar o Grêmio. Essa que é a realidade. Todo mundo, na hora da enchente, vamos se dar as mãos, papapi, mas na hora que o Grêmio pede ajuda, ninguém dá essa ajuda aí. Então a gente tem que se unir mais do que nunca, fechar o nosso grupo juntamente com a nossa torcida, brigar contra todos, contra tudo, entendeu? Para buscar os resultados que nos interessam. Antecipar a concentração, não. Cara, esses caras ficaram 40 dias longe das famílias deles. Por exemplo, hoje a gente está concentrando, como a gente concentrou sexta-feira passada, porque amanhã a gente treina, a gente viaja, o jogo é domingo de manhã. Tudo que pode ser feito para o grupo, a gente faz, dentro e fora do campo. Tudo. O que a gente precisa é de uma sequência de bons resultados. Eu volto a repetir. Eu discordo até do Jeromel e das palavras do PP no momento que ele falou que a fase é terrível. Cara, eu discordo, sinceramente. Não é terrível. É uma fase ruim, digamos assim. Por que eu falo isso? Porque se você for olhar a tabela, se o Grêmio ganhar 2 jogos seguidos, eu tenho 80% de certeza, 90% de certeza que o Grêmio já sai da zona do rebaixamento. Então não é tão terrível assim. E o Grêmio tem 2 jogos a menos. A gente sabe que a situação não é boa. Está todo mundo de acordo, que eu concordo também. Mas não terrível. Terrível é uma palavra muito forte, entendeu? Nós temos aí muitas rodadas ainda pela frente. É lógico que a gente precisa voltar a vencer, o mais rápido possível. E eu tenho certeza que, com apoio, volto a repetir, com apoio do nosso torcedor, o torcedor tem que sair de casa no domingo, eu sei. É trabalho, acordar cedo de manhã, não sei se vai estar chovendo, se vai estar frio, o torcedor vai lá, mas o torcedor que sai de casa, ele tem que chegar no Centenário só com o pensamento de apoiar o time. Deixa o resto comigo. Pode ter certeza que o time precisa fazer no campo vai fazer, até porque eu falo para eles que o reflexo do torcedor na arquibancada é o reflexo do time dentro do campo. Se o time estiver correndo, o torcedor vem junto. Então o torcedor pode ficar tranquilo que o trabalho está sendo bem feito dentro e fora das 4 linhas. Jeromel, Kahneman, acho que a presença de vocês juntamente com o Renato aqui é tanto quanto simbólica pela representatividade de vocês para o clube. E vocês dois estiveram aqui no ano de 2021, que a gente sabe como acabou. Quais os erros que foram cometidos, até para falar um pouco mais do lado dos jogadores, que foram cometidos naquele ano, que vocês não querem deixar que se repita aqui agora? A gente tem consciência do que aconteceu e a gente está fazendo todos os possíveis para que não se repita o mesmo erro. E eu acho que é importante frisar, que você perguntou anteriormente, uma coisa que faz muita diferença são os jogadores que chegaram 4 ou 5 jogadores aí, agora nessa janela, que já podem jogar, acho que a partir do próximo jogo, e isso faz a diferença. O investimento, nesse momento, faz a diferença. A gente está com dificuldade, nos últimos 3 jogos não fizemos nenhum gol, e a gente está com dificuldade de achar um cara que faz gol. Então eu tenho certeza que o reforço aí vem e vai ajudar a gente bastante. E assim o que a gente pode fazer para melhorar os jogos e conseguir as vitórias, que é o que faz falta. Eu acho que são gols. E nesse quesito a gente está trabalhando aí, com os reforços vai melhorar bastante, tenho certeza. Boa tarde. Até mesmo nas derrotas, o Grêmio tem bons minutos em campo, como foi o segundo tempo contra o São Paulo. Como tornar isso regra e não exceção durante os jogos? E também, Renato, a pergunta primeiro para os dois. E quando é que você pretende ter à disposição os 3 reforços, o Arezo e os outros 2 atacantes? No futebol, é fundamental o gol. Infelizmente, o Diego se machucou num momento muito bom. O próprio Franco, que vinha jogando por aí, estava muito bem, se machucou. O André machucou. O Galvão foi embora. Enfim, no futebol é necessário você ter esses homens de área para que possam fazer os gols. Infelizmente, a gente não está tendo esses homens aí. Está tendo que improvisar. E as opções. Então, daqui a pouco, para você ter que improvisar, tem poucas opções. E no futebol todo mundo sabe que é necessário fazer o gol. Você falou bem e eu concordo. O Grêmio vem jogando bem. Em muitos momentos, em determinados jogos. Talvez 2 ou 3 jogos. O primeiro tempo de São Paulo,
Contra o Juventude nós não fomos bem, mas a gente tem feito bons jogos. O que está faltando é alguém para fazer o gol. A gente tem criado situações. Todos os times têm esse jogador de área que pode fazer os gols. Nós temos, mas infelizmente o Diego está machucado, o próprio André. Agora com os reforços a gente espera que eles possam chegar e nos ajudarem. Aí você pergunta quando que a gente pode contar com os jogadores. Bom, aí vai depender muito agora também da CBF, se eles conseguirem entrar no bid hoje. Talvez eu já possa levar pelo menos 1 ou 2 jogadores para esse jogo de domingo. E aí tem mais opções, porque no momento é difícil. Está difícil porque justamente é uma posição que a gente está necessitando, jogadores que possam fazer gols, até porque o meu time vem jogando bem, vem criando. Eu acho que a maior prova de tudo isso foram todas as situações que nós criamos no jogo contra o São Paulo, em 45 minutos. Então é necessário. Então a gente espera que esses jogadores possam entrar no bid e quem sabe possa aproveitá-los pelo menos por alguns minutos no próximo domingo. Renato, ainda sobre as contratações, o Grêmio contratou 3 jogadores para o ataque com menos de 21 anos. Você esperava jogadores mais experientes, principalmente pensando no momento que o Grêmio vive de sair da zona de rebaixamento, ou você acha que esses jogadores eles podem dar uma resposta até de forma surpreendente pela idade que eles têm nesse momento? Bom, eu espero que eles possam nos dar a resposta, né? Mas são jogadores jovens. São jogadores jovens. Mas a gente poderia trazer gente experiente também? Sim, mas cadê? É difícil hoje em dia você encontrar jogadores. É difícil, não é só o Grêmio, não. Contrata jogadores, os clubes que podem gastar 15 milhões de euros, 18 milhões de euros, 20 milhões de euros. Não é o caso do Grêmio. Então, o Grêmio tem que viver a realidade dele. É difícil você encontrar jogadores. Essa que é a realidade. Então, nós estamos apostando em jogadores jovens, justamente porque o Grêmio não tem condições de trazer jogadores mais experientes, jogadores que se destacam em outras partes do futebol. Não é fácil também botar a responsabilidade para esses jogadores jovens, mas a gente viu, olhamos, eles têm características, eles têm qualidades, e a gente espera que eles possam chegar aqui e nos ajudarem. E ao Jeromel e ao Kahneman, eu queria perguntar sobre o sistema defensivo, evidentemente. Na última temporada, o Grêmio teve uma das piores defesas do campeonato, mesmo assim foi vice-campeão, quase chegou até o título. Nessa temporada são 40 jogos e 42 gols sofridos, então tem mais gols sofridos que jogos na temporada. Como vocês têm se sentido? Vocês têm sentido o time talvez aberto demais? Vocês têm se sentido talvez desprotegidos na defesa? O que tem parecido para vocês esse Grêmio que há 2 temporadas pelo menos tem mostrado instabilidade defensiva? O brasileiro, quantos goles tomamos? 20, se eu não me engano. E os outros times? Somos o pior, o do meio, o da cima, somos qual? Tá na média. Não é a pior, não é a melhor defesa. Desculpa, mas na temporada o ano passado a defesa do Grêmio foi uma das 3 piores, né? Das 4 piores, se não me engano. Qual foi o melhor ataque do futebol no ano passado? Sim, mas a minha pergunta é sobre a defesa, justamente. Não, mas deixa que eu respondo, não tem problema. Mas o problema é o seguinte, que eu armo sempre a minha equipe para jogar ofensivamente. Eu prefiro tomar 3 gols, fazer 4, tomar 2 gols, fazer 3, entendeu? Do que aí cada treinador, aí, não quero tomar gol de jeito nenhum, mas também não faz. O ano passado o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. Tomou bastante gols, mas fez muito mais. Então é lógico que a gente sempre trabalha, a gente sempre tem feito gols suficiente. O Grêmio tem feito gols suficientes. Mas exatamente o que eu acabei de falar aqui, a gente não tem os caras que fazem os gols. Você acaba de falar que estamos na mitad. Estamos na mitad? Sim, no Campeonato Brasileiro sim, mas na temporada tem mais gols sofridos que jogos. E no estadual como fomos? Teve 14 gols sofridos. E como terminou o estadual? Um campeão. Tá. Na Libertadores, classificamos. Sim. Na Copa do Brasil, classificamos. Estamos mal no Brasileiro? Sim. Mas não tomamos tantos gols assim, não somos a pior, como tu falou. Tu veio a trazer os dados, te perguntei os dados, tu me falou que estamos na média. Então, se estamos na média, somos um equipo normal, defensivamente. Não somos melhor nem tampouco pior. Temos que melhorar, sim. Nada, acho que te respondi a pergunta. Com os dados que tu mesmo falou. Pronto.
Renato, aqui. Boa tarde para todo mundo, para o Jeromel, para o Kahneman e também para o Renato. Ainda nessa questão de marcar gols, né? Na temporada passada, vocês já disseram, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro, o Grêmio teve um desempenho muito bom ofensivamente e não tão bom defensivamente. No ano passado, você, Renato, disse que em diversas oportunidades reinventou o Grêmio, né? Usando um esquema com 3 zagueiros, com 3 meio-campistas, de repente com 2 volantes, com armador, enfim. O que tem acontecido que nesta temporada o Renato não tem encontrado as mesmas soluções que encontrou na temporada passada? Eu sei que teve enchente, mas no ano passado você também teve desfalques, você também teve lesões, jogadores que não pôde contar, uma janela do meio do ano que não trouxe jogadores que agregaram tanto ao elenco assim, visto que a maioria deles já saíram, não fazem mais parte do elenco do Grêmio. O que está faltando pro Renato, treinador, encontrar esse ano as soluções que encontrou no ano passado? Eu encontro fácil, desde que eu tenho opções. É simples. Então não vamos tapar o sol com a peneira. Nós tivemos jogadores que estão no departamento médico. Reinventei, sim, alguns jogos atrás, improvisando 2 meias no ataque. Entendeu? Muita gente achou, mas é o que tinha. Justamente por problema de lesões. Eu tinha um jogador da posição que era o Galvão, que todo mundo condenava o Galvão. O Diego machucou, o André machucou, então reinventei colocando 2 meias no ataque. Então, no momento que eu tenho as opções, eu posso inventar alguma coisa. No momento que eu não tenho as opções também, não dá para ser mágico o tempo todo. Essa aqui é a realidade. Agora, com a chegada desses novos jogadores, eu vou ter mais opções. Aí eu posso reinventar novos esquemas. Mas para isso, as opções precisam me dar resposta. Não adianta nada eu ter um pensamento, querer fazer alguma coisa, se eu não tenho a resposta dos jogadores. Agora, com mais opções, as coisas podem melhorar. No momento que você olha para o lado, tem na conta do chá e ainda tem que improvisar jogadores numa posição que é fundamental, que são jogadores que precisam fazer gols, aí também você tem que levar em consideração que o treinador tem em mãos. Nós temos, só que os jogadores estão entregues ao departamento médico. E, infelizmente, foi isso que aconteceu. Agora, para Jeromel e para Kahneman, em 2 entrevistas coletivas seguidas, consecutivas, o Renato citou vergonha na cara. Numa vez foi para o elenco, alguns jogadores precisavam ter vergonha na cara, e depois o Grêmio como um todo precisa ter vergonha na cara. Como é que vocês dois, lideranças do elenco do Grêmio, recebem essa cobrança, e como é que é a função de repente, passar para esses jogadores, que não foram citados nominalmente pelo Renato, mas que precisavam sim ter vergonha na cara? Acho que o jogador que não gosta de ser cobrado não pode jogar bola. Sabemos que, como eu falei, às vezes a fome, a vontade é um pouco individual. Temos que cada um de nós olhar para dentro e dar o melhor. Quando o treinador cobra, está para isso, e pago para para cobrar. E o jogador tem que buscar, não sei de onde não tem, não importa, tem que inventar e pegar essa vergonha. Ele fala vergonha, eu falo fome, e dar o máximo. Nós temos um monte de problema. Tu falou para Renato reinventar posições, mas também tu não tem arena. A mágica serve até certo ponto. E nós, além de todos os problemas que citou todo mundo aqui, vamos e seguimos embora e temos que continuar e precisamos do torcedor e vamos ir para frente. E cada um dos 30 que está no elenco da primeira divisão do Grêmio tem que fazer a mesma coisa. Se não faz isso, não pode estar aqui. Pronto. Para o Renato, primeiro, Renato, é consenso geral mesmo que o Grêmio realmente está sendo muito prejudicado com a falta da arena nos jogos em casa, né? Mas nos jogos como visitante, o Grêmio tem tido uma campanha muito ruim, com 6 derrotas e 1 empate. Tem algum diagnóstico assim que tu já fez do porquê que o Grêmio fora de casa está indo muito mal? Cara, mas é justamente por tudo que nós passamos, a parte psicológica, e no momento da falta de opções. A falta de opções ela é fundamental no futebol. Eu ter que improvisar jogadores no ataque, onde é uma posição que eu volto a falar, que é necessário jogadores que façam gols, no momento a gente não tem, porque os jogadores estão entregues ao departamento médico. Agora, com essas novas contratações, a gente espera que, mesmo sendo jogadores jovens, possam chegar e nos ajudar. Não adianta você querer tapar o sol com a peneira. A realidade é essa. Olha para o lado, não tem jogador da posição. Fica difícil. Fica muito difícil. E um campeonato brasileiro, todos os jogos são difíceis. Não é só fora de casa, não. Dentro de casa também, porque todo mundo busca alguma coisa no campeonato brasileiro. E com tudo isso que o Grêmio está passando, e não adianta, não é desculpa, volto a falar o que o Cânio falou, o que o Jeromel falou, é fundamental você jogar em casa no campeonato brasileiro.
É isso que as pessoas não estão entendendo. Todo mundo joga para 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. O Grêmio joga para quantas mil pessoas? Com todo o respeito ao Centenário. A torcida vai lá, um gelo, um frio, 4 mil pessoas, 5 mil pessoas. Isso faz a diferença. Faz a diferença. É muito grande você jogar em casa e você não jogar em casa. Então todos os adversários sabem a força que o Grêmio tem dentro da arena. Aí todo mundo sabe, a gente vai jogar com o Grêmio, não importa onde, não vai ser na arena. Então é uma dificuldade maior que a gente tem. A gente sempre jogou para 40 mil pessoas, 50 mil pessoas, 35 mil pessoas. Cara, isso faz a diferença. Tanto é que você vê os números do Grêmio em casa, de todos os anos, o Grêmio ele é muito forte. Cadê a força do Grêmio longe da arena? Então por isso que é fundamental, principalmente num momento como esse. Mas enquanto a arena não nos proporciona que a gente possa voltar a jogar lá, é fundamental a partir de domingo o torcedor mais do que nunca está com a gente. Para o Jeromel e Kahneman também eu gostaria de perguntar, porque um dos problemas que vem acarretando as derrotas é talvez para a torcida, muitas vezes o Grêmio não consegue repetir a escalação na zaga, né? E aí por problemas físicos, suspensão, etc. E aí eu gostaria de saber se vocês concordam realmente que essa espécie de rodízio, né, por mudanças de jogadores na zaga acaba dificultando muito com que a zaga se mantenha zerada num jogo, né? Obrigado. Não, eu acho que a gente respeita a opinião do Renato e eu prefiro que esteja alguém 100% que vai se entregar do que eu jogar domingo e depois quarta-feira e na quarta-feira eu tá 70%, 80%, que em vez de ajudar eu vou atrapalhar. Então acho que tem que ter hombridade e deixar o ego de lado e fazer o que é melhor pro Grêmio. Eu falo por mim, mas acho que todo mundo tem dessa cabeça, a gente pensar que tirar o ego e falar assim, agora o momento é importante para o Grêmio, a gente precisa se doar para o Grêmio, o que é melhor para o Grêmio. E aí o Renato toma as decisões melhores, com todas as informações, mas cada um fazer o seu melhor, não pensar em si, e sim pensar no próximo. Renato, aqui, você falou sobre a CBF ajudar, antes da pergunta, só para avisar, o Arizo acabou de sair no bid, tá? Então, se quiser levar para a Serra, tá liberado, você falava sobre isso antes. A minha pergunta é, nos próximos 31 dias, o Grêmio tem 10 jogos. E entre esses jogos são 3 competições. Será um mês muito decisivo. Você vai terminar a tua pergunta. Aí eu te pergunto, e aí? Você não quer que o jogador se machuque? Você não quer que mude o time? Você não quer que sempre coloque um time novo em campo, troque as peças? Não, nada contra. Tua pergunta foi muito boa antes, mas eu falo, 10 jogos em 30 dias, faz as contas. E a cada 3 dias é uma decisão. Fora as viagens, a gente não sabe onde vai jogar. Clima. Cara... Seguindo, tá? Desses 10 jogos, 4 são de Copas. Tem Libertadores e tem Copa do Brasil. O sorteio colocou o Corinthians no caminho na Copa do Brasil do Grêmio. O que é prioridade nesse momento? Porque se imaginava que quando chegasse agosto, o Grêmio já teria saído da zona do rebaixamento, já estaria com um gás um pouco maior dentro do campeonato e pudesse olhar para a Copa ou para as Copas com um carinho especial. Até nós não chegamos em agosto ainda, hein? Mas estamos quase, né? Quase. E a Copa do Brasil é agora em julho ainda, o primeiro jogo. O que você vai fazer? Para quem você vai olhar? O Campeonato Brasileiro tem um peso enorme na história do clube, um rebaixamento a gente sabe o que significa. Tem como priorizar? Você vai priorizar? Qual é o planejamento da comissão técnica para esse momento decisivo de 31 dias? Isso a gente troca ideias com o grupo, troca ideias com o presidente, com a diretoria. Eu acho que o importante é a gente pensar no jogo de domingo. O jogo de domingo é Campeonato Brasileiro. O jogo do meio da semana é Campeonato Brasileiro. Aliás, os 3 próximos jogos é Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que pensar em Campeonato Brasileiro no momento. Depois vamos ver o que vai acontecer nesses jogos, a gente começa a repensar ali na frente nas Copas. O Grêmio ele é muito grande. O Grêmio está em 3 competições. O Grêmio é o único clube do estado que está em 3 competições. Então o Grêmio é muito grande. O Grêmio sempre teve muito bem nessas competições. No momento é o Campeonato Brasileiro que a gente precisa melhorar. Na Libertadores a gente classificou, na Copa do Brasil a gente classificou. Então não adianta a gente pensar em termos de Copa do Brasil, em termos de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, se a gente vai jogar daqui alguns dias. O que a gente tem que pensar é no domingo. Domingo é Campeonato Brasileiro. Depois a gente pensa na próxima quinta-feira, que é Campeonato Brasileiro também. E depois a gente volta a pensar no próximo domingo, que é Campeonato Brasileiro também. E aí depois a gente vê o que acontece, a gente volta a pensar, depois da Copa do Brasil, a Libertadores. Bom, a gente conversa, a gente troca ideias. A gente pensar lá na frente se o problema está aqui. O problema é domingo e é Campeonato Brasileiro. Então vamos pensar degrau a degrau, somente pensamento positivo agora para o próximo domingo, que é Campeonato Brasileiro. Posso te perguntar? Isso aí
Eu estou liberando mais perguntas. Pode ficar à vontade se alguém quiser perguntar. Tem que segurar o Cano aqui. Não, mas eu estou gostando muito dessa postura do Kahneman e acho que o torcedor também, Renato. Eu quero falar aqui de saudosismo, de coincidências, de saber o tamanho do Grêmio, que foi a minha pergunta para ti lá contra o Palmeiras, que gerou a resposta sobre vergonha na cara, sobre fome, sobre talvez sinergia com a torcida. Hoje parece baile de domingo. Todo mundo botou perfume, todo mundo veio arrumado, mas é uma vez no mês. O porquê que o Grêmio não vende o seu jogo todos os dias, como fazia em 2017, quando a gente tinha entrevistas coletivas todos os dias, quando todos os repórteres acompanhavam todos os treinos. A coincidência que eu quero falar é de 2021, pandemia, sem arena, sem imprensa vendo o treino. 2024, sem arena, sem imprensa vendo o treino. Por que eu te perguntei do tamanho do Grêmio? O jogador que vem da Tombense e o jogador que vem da Europa, ele chega aqui, ele vê todo mundo, ele sabe que tem milhões de torcedores que ele vai representar. E é esse tamanho que talvez os jogadores não estejam entendendo. Vocês entendem. Vocês chegaram aqui em um outro momento. Vocês sabem o tamanho do Grêmio. Vocês são campeões pelo Grêmio. Por que só o Renato é escudo e agora só o Kahneman, só o Jeromel? Por que não todos os jogadores que recebem direito de imagem, todos recebem direito de imagem, por que eles não vêm diariamente chamar o torcedor para estar do lado deles? Bom, eu acho que eu tenho 2 capitães vencedores do meu lado, tenho um treinador que é vencedor no clube também, e a gente está aqui representando o nosso grupo. E esses 2 jogadores que estão do meu lado são muito respeitados no grupo, são líderes, juntamente com o treinador, então não adianta a gente às vezes botar aqui 20 jogadores, 10 jogadores, a gente está representando o clube, a gente está representando o grupo. A gente sabe da nossa responsabilidade, o grupo está lá dentro, sabe da responsabilidade deles, independente do jogador se vem de time pequeno ou da Europa. A camisa ela é pesada, nós temos uma torcida enorme atrás da gente. Então a gente precisa representar bem a nossa instituição. E os jogadores têm essa consciência. E a gente tem conversado bastante com eles. Então é por isso que virar a página, ligar o carro e a partir de domingo a gente viver um novo momento. Um momento que eu volto a falar. É a palavra que o teu companheiro usou, que o próprio PP usou, que eu não concordo, que é terrível. Futebol tudo é vitória. Eu dou até o exemplo do Vasco. O Vasco, há algumas rodadas atrás, se não me engano, com 8 pontos. Muita gente. O Vasco vai cair. Ele tem uma sequência de 4 jogos, o Vasco já foi lá para cima. O futebol é assim. Aí você vai perguntar, mas o Grêmio precisa vencer. Sim, nós sabemos que nós precisamos vencer. E quem sabe a partir de domingo. Então, daqui a pouco, com 2 rodadas, 3 rodadas a nosso favor, quem sabe daqui uma semana o Grêmio já não está fora da zona do rebaixamento. Agora, a gente precisa ter mais do que nunca atitudes, durante os 90 minutos. Como a gente teve nos últimos 45 minutos do jogo, estou citando o último jogo contra o São Paulo. A gente precisa ter aquela iniciativa, aquela atitude, desde o início do jogo. Então é por isso que eu falo, é fundamental o torcedor abraçar o grupo. O que o torcedor quer é que o Grêmio saia dessa situação. O Grêmio vai sair dessa situação, eu garanto. Mas mais do que nunca o torcedor tem que estar junto. Então, se por um acaso um torcedor domingo sair de casa com aquele pensamento de ir lá para vaiar, para apurrinhar, para encher o saco, aí eu peço para esse torcedor, não vá. Se o torcedor estiver vaiando, os torcedores que estão do lado, falem com ele, não vaia não, vamos apoiar, que o Grêmio vai sair dessa situação com a nossa ajuda. Com a nossa ajuda. Esse é o discurso. É por isso que nós estamos aqui também. Então nós estamos representando todo o nosso grupo e pedindo mais do que nunca esse apoio do nosso torcedor, que eu tenho certeza que ele vai nos atender, até porque ele está ouvindo um treinador do clube que é vencedor, está ouvindo 2 capitães vencedores do clube, entendeu? Representando o nosso grupo. Então eu tenho certeza que domingo o torcedor vai estar lá, vai lotar o estádio, vai nos apoiar. E a partir de domingo, quem sabe, no Campeonato Brasileiro a gente volta a vencer. E aí pode ter certeza, com uma vitória o clima muda, a parte psicológica muda. Aí já todo mundo começa a falar, o Grêmio vai sair dessa situação. Porque no futebol é uma palavrinha só. Chama-se vitória. No momento que você tem a vitória, tudo muda. Tudo muda no futebol. E pode ter certeza que vai ser a partir de domingo, com todo o respeito ao nosso adversário, que é o Vitória. Nada, concordo com o que falou o
o Renato. Como tu falou, o Grêmio é muito grande. O jogador que chega aqui tem que saber o seu tamanho do Grêmio. Mas também tu tem que ver os orçamentos. O orçamento do Grêmio é o orçamento do Grêmio, não é o orçamento dos times que brigam lá na frente. Se tu botar o orçamento nosso com todos os problemas que nós temos agora, aí talvez estamos em uma situação previsível e talvez sim, que todo mundo gostava, não, ninguém gosta de cá. Mas vamos ir com tudo, vamos apelar a grandeza do Grêmio. O Grêmio aqui é o torcedor e nós precisamos deles, precisamos da arena e vamos dar o máximo que conseguimos nosso para tirar o Grêmio desta situação. Quem faz o Grêmio é a torcida é o Grêmio. E o jogador que vem aqui, se não sabe o tamanho do Grêmio, a gente já volta para onde ele veio. A gente faz questão de ter uma cultura aqui no Grêmio, que a gente doutrina, ensina e mostra tudo que a gente já vivenciou, já experimentou. E o mínimo que a gente espera do jogador quando vem pro Grêmio, a gente faz questão, eu faço questão de falar isso antes dos jogos. Não quero que ele pegue a bola e drible 8, 9 jogadores, mas que aqui no Grêmio tem que ter entrega. O Kahneman, eu sempre falo, ele é a alma do Grêmio, ele é o que mais representa o espírito copeiro do Grêmio, porque é um jogador que, ele, independente de estar num dia bom ou num dia ruim, você pode contar com ele que ele vai te entregar o máximo, aquela vontade, aquela raça, aquela determinação. E o que a gente cobra de todos os jogadores quando põe a camiseta do Grêmio é que tem que entregar isso. E depois, se tiver qualidade, melhor, mas que o mínimo a garra e a vontade. Então, essa questão cultural a gente faz questão de passar para os outros. Boa tarde, Kahneman. Prazer te rever, Jeromel. Renato, a torcida do Grêmio, todo mundo sabe o baita ser humano que tu é. E como tal, a gente vê que tu está um pouco abatido, né? Sentiu, não pôde trabalhar na quarta-feira em função da questão de saúde, a questão na tabela, uma série de coisas a gente entende, sabe de tudo isso. Eu até senti falta, voltando aqui depois, daquele Renato sorridente e brincalhão. A partir desse momento de hoje, dessa mobilização, dessa entrevista, digamos assim, histórica, do que tu conversou com os jogadores desde o dia que tu ficou gripado, resfriado, e a partir do baita segundo tempo, que na minha opinião fez o Grêmio contra o São Paulo, o Grêmio vai voltar, o Renato vai voltar a sorrir, e esse é o momento para o Grêmio realmente decolar? Eu acho que todo mundo quer sorrir, né? E a gente quer dar de presente para o nosso torcedor uma vitória para que ele possa sorrir também. Porque a gente sempre busca o melhor para o clube. Então, no momento que, infelizmente, os resultados não aparecem, fica difícil até de você sorrir, né? Tudo faz parte do dia a dia, e como falei para vocês, que é uma palavra simples, que é a vitória. Até para tranquilizar o ambiente, tranquilizar principalmente a parte psicológica dos nossos jogadores. Mas eu tenho certeza que a partir de domingo todo mundo vai voltar a sorrir. E é por isso que eu estou pedindo mais do que nunca o apoio do nosso torcedor, até porque, volto a repetir, que eu estou do lado de duas lendas, praticamente, aqui do Grêmio, dois caras que são líderes, dois caras que são vencedores. Eles estão aqui do meu lado justamente para a gente fortalecer bastante esse pedido, para o torcedor abraçar a gente. Tanto é que depois que terminar essa entrevista, eu vou pedir para vocês fazerem a foto, uma foto que eu quero que vocês estampem nos jornais, enfim, em todos os lugares, para que o torcedor possa ver essa foto e seguir com a gente, de mãos dadas, porque somente com eles a gente vai sair dessa situação. E eu tenho certeza, volto a repetir, certeza absoluta que o Grêmio vai sair dessa situação. Renato, quer continuar? Não, Boa tarde. Nem vou fazer a pergunta para o Jeromel e para o Kahneman, acho que vocês três são uma representatividade gigantesca para a torcida. A gente sabe, os vencedores estão aqui dando a cara, mostrando para a torcida. Mas quando tu fala que não tem peças, só esse detalhe que a torcida também se pergunta. Como tu já reinventou o Grêmio, a forma de jogar várias vezes. 2016, 2017, 2018, vem chegando jogadores. O ano passado, eu ainda fiz uma pergunta sobre plano A, B e C, e ele falou várias vezes que vai depender dos adversários. E nesse ano, a gente percebe que não teve, pelo menos no Campeonato Brasileiro, essa mudança. Continuou insistindo num 4-3-3, vamos dizer, desse sentido, tanto que ele acabou dizendo que colocou dois meias jogando no ataque. A minha pergunta é, mesmo com essa situação das derrotas, grandes equipes, e tu sabe disso, vencedoras no mundo afora, foram
venceram jogando reativo, um sistema reativo. Fecha a casa e sai no contra-ataque. A minha pergunta, que pode servir para os dois também nisso, a que ponto essa definição do esquema tático que tu utiliza passa com uma definição com os dois, hoje, líderes, os capitães do time, para poder definir a estrutura do jogo. Existe uma possibilidade de tu repensar, já que não tem essas peças como tu pediu? Mas eu sempre troco ideias com eles. Eu pego os líderes do grupo, pergunto como eles se sentem bem, em qual esquema, entendeu? A gente sempre procura proteger bastante sempre a nossa defesa, a gente sempre procura fazer as jogadas para que a gente possa criar e fazer os gols também. Mas aí que eu falo para vocês também. Esse ano aqui o Grêmio disputou um campeonato. Nós vencemos o campeonato estadual. Que muita gente achava que o Grêmio não iria ganhar. Muita gente já achava que estava ganhando o campeonato e não era bem assim. O Grêmio venceu. O Grêmio começou mal o brasileiro, volto a repetir, por todos os problemas que nós passamos nessa enchente. Que ninguém consegue entender o que foi passar 40 dias longe, jogando num clima totalmente diferente a cada 3 dias numa lesão. O Grêmio conseguiu uma classificação na Libertadores onde ninguém acreditava. Nós conseguimos. Jogamos todas as nossas forças na Libertadores, a gente sabe o quanto é importante classificar na Libertadores, o quanto que a nossa torcida gosta da Libertadores, conseguimos a classificação. Conseguimos a classificação na Copa do Brasil. Eu falo para vocês, era obrigação nossa. Mas por todos os problemas que a gente vinha passando, as coisas dificultou um pouquinho, mesmo assim a gente conseguiu. Nós estamos devendo no Campeonato Brasileiro? Sim, nós estamos devendo no Campeonato Brasileiro. A gente, em todos os sentidos, está devendo. Mas a gente, com certeza, vai sair dessa situação no momento que agora eu tenho mais opções, daqui a pouco eu posso mudar o esquema de jogo, mas vai depender muito, essa mudança de esquema de jogo, com o que eu tenho em mãos. Não adianta eu pensar, eu quero comer um omelete. Cadê os ovos? Então, você vê nos outros clubes, os caras jogam em casa, jogam em suas casas o tempo todo, contratam vários jogadores porque tem condições financeiras. Hoje em dia, porque às vezes aparece o jogador que custa 15 milhões de euros, 10 milhões de euros, 20 milhões de euros. Para eles é um chope. Para o Grêmio, não. Para o Grêmio, não. O Grêmio não tem esse dinheiro. Por isso eu falei sobre reinventar. Em 2013 tu fez isso. Tá, mas não é bem assim, é que eu falo, não é preciso reinventar tanto o time do Grêmio. O time do Grêmio, você vê tudo que ele já fez esse ano aqui, a não ser o campo. Mas nem sempre, mas aí nós tínhamos mais opções também. Nós temos muitos jogadores entregues no departamento médico, agora com outros jogadores que estão chegando. Deixa que eu quebro minha cabeça, eu pago para eles, deixa que daqui a pouco a gente reinventa alguma coisa a mais. Renato, ao final do jogo, se não me engano, um dos jogos em Caxias, eu não vou lembrar, eu te perguntei sobre o Grêmio querer mais, né? E a gente fala bastante sobre grana, dinheiro, investimento. E o Grêmio sempre foi campeão com times, digamos assim, mais humildes e com jogadores da base, né? Mas ao que parece o futebol mudou, né? O futebol é mais investimento. E a pergunta que eu te faço talvez até poderia ser para o presidente, né? Talvez tu vá me dizer que fosse para ele, mas a torcida do Grêmio vai ter que se contentar com o que o Grêmio pode fazer hoje em dia em investimentos. O Grêmio vai ser um time, a partir de agora, com a nova realidade do futebol, um clube menor dentro do cenário nacional. O Grêmio não vai conseguir contratar mais jogadores e o Grêmio não vai brigar pelos campeonatos, digamos assim, onde esses times de grande investimento estão inseridos. Bom, isso quem pode responder melhor é o presidente, mas eu posso adiantar o seguinte, que o Grêmio sempre vai brigar, independente dos adversários, o Grêmio sempre vai brigar por títulos. Agora, no momento que você pega uma SAF, como os outros clubes têm, as condições financeiras que os outros clubes têm, eles buscam jogadores de grandes qualidades, de 15 milhões de euros, 20 milhões de euros, 10 milhões de euros, e eles não estão contratando jogadores, estão contratando vários jogadores. Aí a diferença técnica ela fica muito grande. Muito grande. Então, quanto mais opções, mais jogadores de qualidade você tiver, mais jogadores a nível de seleção brasileira você tiver, é lógico que as tuas chances de ganhar o campeonato, elas aumentam. Mas isso não te dá garantia que 100% você vai ser o campeão. Então, a nossa realidade a gente vive. O Grêmio, como você mesmo falou, já ganhou várias vezes competições onde ninguém acreditava. O ano passado ninguém acreditava na gente, o Grêmio foi vice-campeão brasileiro e só não foi campeão brasileiro porque a gente viu o que aconteceu em alguns jogos. Eu não preciso nem relembrar. E o Grêmio, ninguém acreditava no Grêmio ano passado.
Então, nem sempre o melhor time vence. Agora, volto a repetir, no momento que você tem dinheiro para gastar à vontade e trazer jogador de qualidade, é lógico que as tuas possibilidades de você vencer uma competição, elas são enormes. E a minha pergunta vai para ti, Kahneman, sobre o que o Jeromel até falou, o Renato fala e todos os outros falam, né? Sobre a tua entrega. Tu é um cara que, mesmo não estando no momento técnico 100%, tu vai estar sempre no teu 100% na entrega. E nos últimos jogos até tu teve expulsões por causa disso, né? Tu acha que... Diga-se de passagem, desculpa, isso eu ia foi muito injusta a expulsão dele. Era até o que eu ia falar. Muito injusta a expulsão dele. Entendeu? Aí que eu digo que o VAR fica apitando o jogo. Porque se o VAR chama o árbitro do jogo, ele não é expulso, não. Pois é, até sobre isso que eu ia falar. Tu acha, Kahneman, que já existe dos árbitros uma predisposição a te olhar de uma maneira diferente por tu ser um cara intenso assim? Olha, eu não vou responder isso porque eu não quero prejudicar o Grêmio. Eu acho que o Kahneman ele merece o benefício da dúvida, que muita gente confunde, porque ele não é um cara maldoso. Ele nunca deu uma cotovelada em ninguém, ele nunca foi expulso por agressão. Ele é um jogador firme. E isso é diferente. Então eu faço um apelo aqui aos árbitros que olhem ele de uma maneira diferente. O futebol hoje, é mais de impacto, mais de contato, o jogo segue mais, tem menos falta. E o Kahneman é um jogador agressivo, mas ele não é um jogador maldoso. E muitos árbitros às vezes já têm esse preconceito e já parte com o princípio de que o Kahneman não pode fazer falta porque ele... Então calma que não é bem assim, você pode analisar os lances todos dele, ele nunca tem maldade nos lances, ele vai firme, isso é uma coisa totalmente diferente. Obrigado, Renato, obrigado, Kahneman, obrigado, Jeromel, obrigado a todos. A foto que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Vem cá. Considera reabrir os treinos para que a gente possa acompanhar a rotina do dia a dia dos clubes? Não. Sem celular, sem imagem, só no olho. Essa aqui é a foto. Não, me dá aqui na mão. As mãos dadas junto com o nosso torcedor. Essa aqui é a foto. Deu, gente. Valeu. Renato, alguns reforços pode ir a Caxias? Semana agora já? Pode. Renato. Vai continuar a entrevista? Eu volto. O Renato ainda falando. Agora o Renato acabou a entrevista coletiva, ainda há uma resenha aqui rolando. Não precisa ser todos os dias, todos sempre. Pode ser, Renato, sem celular, sem nada, só pra gente no olho, pra gente entender o trabalho. O Igor liberou. Não, cara, eu adoro você, sem sacanagem. Não tenho nada contra. O problema é que são 2, 3, que muita gente vem aqui se aproveita das imagens para ganhar dinheiro lá fora e bombardeia a gente o tempo todo. Vocês veem que não é só o Grêmio que fecha os portões, não. E aí vai ser já, se as pessoas não mudarem esse pensamento aqui, ó, aí eu falo com outros técnicos. Já todos os clubes vão fechar os portões. Você não acha que é injusto com quem não faz isso? Eu acho que é injusto com quem não faz isso. Mas é que eu falo pra você, né? Por causa de alguns, né? Aí abre aqui, mais, o cara vem aqui, pega o patrocínio, não tem nada a ver, chega lá fora, ganha dinheiro e fica bombardeando a gente o tempo todo. Renato, o Grêmio cogitou jogar em Porto Alegre. Aqui tá rolando uma resenha que a gente vai tentar tirar alguma coisa. A tá no estúdio, não tá aqui no treino. Sabe que não tá aqui no treino todo dia. Mas eu falo pra vocês não tem nada contra vocês, não. Quando eu falo que tem lá o pessoal do ar-condicionado, né? Tem que travar o pessoal do ar-condicionado, porque senão vai ficar gripado, febril, como eu fiquei. Só tu não te expõe, Renato. Nenhum jogador se expõe. Todos eles ganham direito de imagem para fazer o que eles fazem. Seguimos aqui na resenha com o Renato aqui. O pessoal está tentando conseguir uma... Vamos seguir aí, Edu, vamos seguir. Vamos seguir, Júnior. O Renato está dando autógrafo aqui, a gente vê se a gente consegue tirar alguma coisa a mais dele, porque é o pedido da imprensa aqui para tentar o retorno da imprensa aos treinos, né? E o Renato acabou falando, né, que por causa de alguns ali não está acontecendo essa liberação aí, né? Até tentei cogitar com ele de a gente entrar nos treinamentos sem as imagens, né? Para pelo menos a reportagem conseguir ver o trabalho e para ter até melhor embasamento
para falar agora. O Renato está autografando 815 camisas do Grêmio agora. Nosso amigo, nosso colega Júlio trouxe aqui, tem umas 87 camisas do Grêmio aqui. É impressionante. Então, cara, a situação é essa. Falando aqui agora mais sobre a coletiva, Nicolas e amigos do Play Debate Prorrogação, já estamos, né? A questão é um clima muito olha. Tipo festa na casa do Ronaldinho, sem telefone. Ali segue a resenha ali. Vamos tentar acompanhar aqui. Claro, claro. Eu acho que você tem que ficar de acordo. Eu acho que te ajuda também, né? Os caras estão treinando, buscando soluções, fazendo. Porque quando a gente não tem essa distância, a gente não sabe da condição. A gente não sabe dos seus problemas. A gente não vê na semana que, por exemplo, tu queria ter 5 jogadores para ataque. 4 estão machucados, um está gripado, um está com 5 nasceu no dia não pode. A gente não sabe também das circunstâncias. Aí chega na coletiva e te pergunta uma coisa que era, se estivesse vendo uma vez por semana, ali uns 15, 20 minutos, 30 minutos do treino, não estoura numa coletiva, a coisa não ganha proporção. Já estou no lucro falando que eu vou repensar. Volta a bola. Vai ser mesmo em Florianópolis que existe alguma definição sobre isso? A princípio, nada definido aí. Para você ver como é que é a nossa situação, a gente não sabe nem onde vai jogar. Não, eu não ia perguntar isso. Não, estou falando, nem o presidente, para você ver a nossa situação, a gente não sabe qual o clima que nós vamos jogar, se é para 30 graus, se é para 8 graus, 5 graus. Não, tá vendo? O Renato vai ser utilizado no Caxias. Pede o almoço aí. O Fred foi tudo pedido para voltar pessoalmente. Oi? O Fred foi tudo pedido para voltar. Fred Nogueira. Fred Nogueira. Fred pediu para voltar. Segue a resenha aqui. Aí, agora o Renato foi. Ali voltamos aqui. Me escutam bem aí, rapaziada? Alô? Sim, Edu, escutamos bem aqui. Muita coisa, Nicolas, só o negócio seguinte, né? Aconteceu a entrevista coletiva e vamos primeiro falar sobre a entrevista coletiva que, cara, não que a minha experiência como um jornalista esportivo seja muito grande, mas eu já participei de algumas coletivas e é a primeira vez que eu vejo um clima de indignação com a situação. O Kahneman tava brabo, né, Dudu? Tava completamente indignado, cara. Mas, ô, Dudu... E era uma coisa que, só fechar, é algo que me pilhou, até botei no meu Twitter, cara, eu tô com vontade de dar um carrinho a alguém aqui, porque realmente contamina o ambiente, assim, tu vê o cara, assim, então, o torcedor gremista que tá escutando, que tá esperando o clube ter uma reação de postura, cara, isso aí vai acabar vindo, porque era um clima de indignação mesmo, de revolta, de incômodo, não era aquele miguezinho, aquele carrinho pra lateral, não, era um momento de indignação mesmo, rapaziada. Mas, ô, Dudu, Clériton aqui, boa tarde, mas não te pareceu a entrevista coletiva, pelo menos acompanhei toda, a coletiva serviu pra pressionar a Arena. Parece que o objetivo 1 era pressionar a Arena, já que ontem veio a informação que poderia ser liberada ali em setembro. É setembro, né? Isso. E aí logo depois, aí vem o anúncio de coletiva e de que vamos sair, vai dar certo, mas na hora que questionado como, aí não se faz exame de futurologia e de um Kahneman que rebatia o que a imprensa trazia? Não te pareceu também dessa forma a coletiva? Sim, é uma leitura muito correta que tu faz. Mas assim, Claire, essa questão da Arena, cara, evidente, assim, os dois grandes motivos, a busca da mobilização e a pressão na Arena, porque tu sente que realmente os jogadores e o Renato, enfim, estão sentindo muita falta da Arena. O Grêmio em si está sentindo muita falta da Arena e tá uma pressão muito grande para esse retorno. Então tem alguma coisa aí entre o Grêmio e a Arena que o que eu interpreto que o Grêmio tá vendo que a Arena pode e tem que fazer mais do que vem fazendo. Esse que é o grande ponto. Então, a pressão na Arena
E a mobilização com o torcedor, sem dúvida alguma, foram os grandes motivos. Agora, o como fazer, a explicação tática, ou eu vou usar o lateral assim, eu vou botar o centroavante assado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso não apareceu. E também não é de praxe. Né? Então, eu realmente acho que essa tua leitura aí é perfeita, é bem por aí mesmo. O Grêmio vem, se indigna, mostra indignação, busca a união, mas é claro, e aí a gente pode levar por dois lados, né? O copo meio vazio torce, o Grêmio não sabe como fazer isso. E o copo meio cheio, o Grêmio não quer entregar o ouro pro bandido. Então são as duas coisas que só o tempo e o domingo, principalmente, vai nos dizer. Agora, o que eu asseguro aqui pro torcedor gremista e pros colegas que estão me ouvindo, é que há um clima de indignação, de incômodo, que realmente faz com que o torcedor acredite, cara, que o torcedor vá junto, que o torcedor vá para Caxias. A minha pergunta foi exatamente nesse ponto. Olha, o torcedor vai ir. O torcedor vai para Caxias, o torcedor vai gastar mais do que tem, mais do que pode, vai perder tempo de domingo, de estar com a família, de trabalho, enfim, tudo isso. O torcedor está se doando mais do que já vinha se doando normalmente na arena. E o grupo? O grupo vai se doar? Vai dormir cedo? Vai se alimentar bem? Vai treinar com intensidade? O Jeromel garantiu que sim. Então a gente vê que tem a mobilização e que o Grêmio quer isso. Mas, ô Doduro, em determinado momento também, e tô fazendo o advogado do diabo aqui pra gente ter dois pontos de vista sobre o mesmo... Já estamos no duplo debate de prorrogação. Sobre o mesmo produto, a mesma coletiva. Em determinado momento ele foi eles foram questionados assim, por que vocês estão vindo aqui dando a cara a tapa? Por que vocês estão aqui com poder de indignação? Mas durante todo esse período foram os mesmos três que já foram em coletivas, tanto o Renato, tanto o Jeromel e tanto o Kahneman, e nada mudou. Por que agora, nessa coletiva, mudou a indignação? Agora, com os três sentados um ao lado do outro, não mais em coletivas individuais, sim, o torcedor vai poder confiar? Cara, então, eu acho que é uma questão muito de momento, né? Sim. Muito de momento e a representatividade que os três estão. É claro que os três acabam sempre dando entrevista pela liderança, o Renato é obrigado a dar, né? O Jeromel e o Kahneman sempre aparecem. E aí, Clérito, e aí é uma leitura minha, tá? Claro. O que eu penso? Eu acho que o peso da entrevista e o peso do momento, tu acaba escolhendo o cara que sabe o que falar, o cara que sabe se comportar, porque de repente, digamos, sei lá, vamos pegar um exemplo, tu bota o Natan Fernandes aqui e a imprensa acaba engolindo, acaba falando alguma bobagem. Então, eu acho que era bola de segurança. Era bola de segurança. O que vai fazer o torcedor acreditar que vai ser diferente? Bom, eu acho que é muito mais uma questão de simbolismo do que representam os três grandes ídolos do Grêmio lado a lado, do que propriamente uma atitude. E a atitude dentro do campo, eu digo, a gente só vai poder ver, a gente só vai poder ter uma noção realmente dentro do campo. Porque no treinamento a gente não tem acesso para saber se ele está mudando alguma coisa taticamente, se ele está cobrando alguém que não está funcionando, né? A gente não tem esse acesso, né? Então o que a gente tem é essa visão, e aí esse é o peixe que o Grêmio quer vender. E no fim ali, um ato simbólico, né? De dar-se as mãos, de se unirem, mostrando que estão juntos, estão unidos, né? É uma imagem simbólica ao torcedor gremista, exatamente, principalmente. Cara. Mas também é aquilo, né, Duduro? Arma pro inimigo, né? Porque se não dá errado, esse print circula eternamente, né? E aí que tá, cara. Esse que tá o grande ponto. O risco que o Grêmio se coloca. E quanto mais tu te arrisca, mais coragem tu tem, né? Porque exatamente esse é o ponto, né? Mas a gente não pode achar que isso vai dar certo. E aí eu vou lembrar a SWAT colorada. Que era o Fernando Carvalho, era o Pífero, era o... sei lá, eu mais quem que tava lá deles, que eram os grandes nomes que foram lá, botaram a cara a tapa para tentar tirar o clube da situação. E não conseguiram. E até hoje viraram o motivo de pedra.
Cara, é o risco que tu corre. Eu acho que é coragem fazer. Eu acho que no momento que tu te arrisca assim, tu quer passar confiança para o torcedor. Assim, olha, a gente está aqui botando a nossa história em jogo porque a gente vai sair daqui, a gente vai acreditar. Eu acho que é muito por esse lado que o Grêmio buscou. Né? Não é uma leitura minha, né? É o que o Grêmio busca, dando a cara a tapa ali, arriscando, né, uma foto que pode ser um marco de uma recuperação, mas pode ser o grande símbolo de uma derrota que a gente espera que não aconteça. 13 horas e 40 minutos, duplo em debate, prorrogação já no ar aqui na Rádio